Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal da Code Experts. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a versão 3 do Livewire, que eu acho que se você está aí envolvido ou participando em alguma comunidade de PHP, Laravel especificamente, provavelmente alguém já postou alguma coisa nesses grupos, inclusive no próprio grupo da Code Experts, só para me pegar aqui o nome correto, o nosso amigo Fabiano Fernandes. Ele postou também um link que eu vou trazer aqui e que fala um pouco das novidades, inclusive esse news sobre o V3, ele saiu lá no tempo que o Caleb, o Caleb Porzio, que eu vou até mostrar aqui o tweet dele, que trouxe novamente essa notícia para o momento sobre o Livewire 3. Eu lembro que quando ele fez uma palestra em algum evento online de PHP e Laravel, no caso Laravel Com, não lembro se foi a US, mas eu vou deixar até o link dessa palestra aqui na descrição do vídeo, tá? Onde ele fala justamente o que vai vir, na versão 3 do Livewire. E aí eu lembro que esse Laravel News, que é o link que a gente vai dar uma olhadinha com calma aqui, entender o que veio de novo, inclusive eu vou estar relendo aqui com você. Eu lembro que eles postaram algo disso na época, tá? E agora que o Caleb Porzio, ele falou que vai lançar, próximo da data de lançamento, ele falou que vai sair de fato, voltou na comunidade essa chama aí voltou os olhares para o Livewire novamente, na versão 3, que inclusive, segundo o próprio, ele não está somente atualizando e depreciando coisas, ele está reescrevendo tudo, tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha com calma aqui no próprio link do Laravel News, inclusive já é uma dica para você, de recursos e resources onde você possa procurar mais conhecimento sobre Laravel em inglês. O próprio Laravel Daily também é uma outra fonte excelente de busca. Caso você não queira esperar por algum portal traduzir as coisas para você, você tem vários recursos em inglês que vão facilitar muito a tua jornada, beleza? Inclusive, se você quiser até indicar recursos para que a gente possa formar como se fosse um índice nesse vídeo de indicações, eu acho que os links até não pode colocar aqui nos comentários, porque acho que o YouTube vai entender que é um spam, mas se você quiser nomear, aí fica a cargo de quem quiser buscar essas fontes de estudo com pessoas que falam de Laravel, PHP e web. Fica à vontade para postar e ajudar a gente, inclusive até no engajamento desse vídeo, tá bom? Então, esse vídeo ele vai ser mais assim, vai ser a gente ver o que virá no Livewire, quando eu mudar a tela que a gente já vai ver a data de lançamento dele, no quesito da versão 3, e ao final tem um convite para você muito especial. Então vamos lá, vou mudar aqui minha câmera. Estou aqui no Twitter, do Caleb Porzio, inclusive já um dev para você seguir, o criador do Livewire, do Alpine. E aí ele, no dia 22, especificamente aqui, ele falou: galera, está acontecendo, vamos lançar o Livewire, eu vou lançar, no caso que ele desenvolveu, no dia 20 de julho, tá? Inclusive em um evento, na Laracon US, tá? Eu acho que foi nessa mesma Laracon, ou foi no Laracon Online, acho que foi no online, acho que foi em setembro ou outubro do ano passado, que ele fez esse vídeo. Eu vou deixar, como eu comentei, no link da descrição, tá bom? E aí, no dia 20 de julho, nós vamos ter o Livewire na versão 3, todo reescrito, tá? Inclusive aqui tem uns tweets que é importante até, caso você não siga, acompanhe, faça uma listinha ali, para que você se mantenha sempre antenado aí nas novidades, diretamente da fonte, diretamente dos devs, e aí se prepare até profissionalmente, se você tem algum projeto, já para pensar em como ele vai ser atualizado e assim por diante, tá? Então, dia 20 de julho, tecnicamente, deixa eu ver a data certinha aqui, nós estamos no dia 24 hoje, daqui a um mês, basicamente, Menos de um mês, mas se a gente for arredondar para cima, um mês, E aí eu estou aqui com o link do próprio Laravel News, tá? Então já fica a dica do próprio site, caso você não conheça, não tinha conhecimento dele. E aí, ele colocou aqui em 21 de junho de 2023. Eu tenho lembranças desse post um pouco mais antigo, mas se você até ler aqui, na última quarta-feira, na Laracon Online, Caleb Porzio nos deu uma palestra chamada The Future of Livewire,
Se você entrar aqui, vai ser exatamente toda a live do evento. E aí tem exatamente o segundo exato, o minuto exato onde ele começou a palestrar. E esse evento, ele foi ali, deixa eu ver, em outubro ou foi em novembro, tá? Então acho que essa data aqui provavelmente é quando eles atualizaram a postagem. Mas enfim, isso aqui não o importante não é a data, etc. O importante é o que vai vir. Inclusive aqui tem até o próprio link, né? Eu vou deixar na descrição, mas se você entrar no próprio Laravel News, você já vai encontrar o próprio link no ponto exato da palestra, tá? Então o que a gente vai ter aqui no Livewire V3, né? Na versão 3, que vai sair no dia 20 de julho, como a gente viu ali no Twitter. Inclusive, acho que isso aqui foi até uma forma deles atualizarem a postagem mesmo, que isso aqui, acho que ele não tinha anunciado ainda, que sairia em julho. Então, o primeiro ponto, ele já comenta aqui pra gente que tudo vai ser novo, vai ser baseado no Core ali, vai ser baseado no Alpine. Isso, se a gente for parar para analisar diretamente, o script do Livewire, ele é uma coisa à parte, e o Alpine, ele vinha ali como um agregador, né? Se você já chegou a mexer nesse nível dentro do Livewire. Por que eu falo isso? Porque se as pessoas possam pegar somente aquela ideia que é agregada diretamente no Blade e não ir além, porque não quer ir além, tá? Lembrando que o grande foco dele é trazer a reatividade sem você ter muito peso do JavaScript no quesito você fazer. Mas se precisar, você também tem uma camada que você pode interagir com o JS. Tá, beleza? Continuando aqui, tá analisando aqui, Livewire Scripts, Styles e Alpine vão ser injetados automaticamente, então já vai vir tudo o que você precisar. Então aqui ele fala um pouco assim, depois que você instala um Livewire V2, você tem que manualmente adicionar o Livewire Styles Scripts, né, como a gente faz aí, e se a gente precisar, a gente adiciona o Alpine no nosso layout. Já no V3, você apenas vai instalar o Livewire e tudo que você precisar vai ser injetado, inclusive o próprio Alpine já vai vir no ponto, tá bom? Então isso aqui é uma diferença realmente e poupa um trabalho, né, de vir já tudo setado, poupa esse trabalho de você manualmente configurar as coisas, tá bom? Isso quando você instala o próprio Livewire, né, porque se você parar para pensar em algum Starter Kit, o Starter Kit já vai vir no ponto para você trabalhar isso falando em relação ao Laravel e Starter Kit, tá? Então a gente vai ter também Hot Reload sem passo de build. Tá? Então ele vai incluir o Hot Reload sem te necessitar de fazer o step build, né? O passo do build do Sassets Frontend. E aí você basta salvar o seu arquivo no seu editor instantaneamente. Você vai ver aquelas alterações no seu browser sem quebrar seus componentes ou o estado dos seus componentes, tá bom? Então isso aqui já é mais um dos pontos a vir no futuro. Wire Transition, tá? Que tecnicamente antes da V3, né, essa questão de transição, de efeitos, etc., você pegaria ali do próprio Alpine. Quando você tem X-traço, você está se referindo a diretivas do Alpine. Agora, no caso Livewire V3, vai ter o Wire Transition, só que aqui, como ele próprio comenta, por baixo dos panos, você vai estar usando o próprio X-Transition do Alpine. E aí, esse Wire Transition vai suportar também a questão de Opacity e Duration, tá? Escreva... Esse aqui me deixou um pouco com o pé atrás, mas ainda vou... É claro que eu tenho que ver isso na prática, tá? Para me ter uma opinião melhor. Mas você vai poder escrever funções JavaScript nas classes PHP. Quando eu vi isso aqui, me deixou um pouco assim... Mas enfim, vamos continuando aqui a ver as novidades. Então ele vai suportar a escrita de funções JavaScript diretamente no nosso back-end, no componente Livewire, e adicionar uma função para o nosso componente, tá? Acho que a gente adiciona esse doc block aqui com essa, vou chamar de annotation, tá? @js, antes da função em questão, disso dentro do componente, e retornar algum código JavaScript usando o próprio PHP Aredoc, tá? Isso aqui é conhecido de todos, né, basicamente. E aí você vai poder chamar isso diretamente do seu front-end, tá? O código JavaScript ele vai ser executado sem enviar nenhuma request para o seu back-end. Isso aqui faz um sentido, isso aqui é bem interessante. Quero até ver por baixo dos panos como isso vai ser feito, mas basicamente aqui a gente tem um exemplo, onde a gente tem um método clear, tá? PHP, e você tem aquela annotation @js, eu vou chamar assim, tá bom? E aí aqui abaixo você vai ter um botão na view, que tecnicamente ele vai só limpar os to-dos
que você poderia fazer isso localmente aqui com o próprio JavaScript, né? Não precisaria fazer essa chamada lá para o back-end. Mas, a priori, o método vai ser um método PHP, mas com essa annotation ele vai fazer parte como se fosse uma função ali na parte de scripts do browser, no front mesmo. E, como a própria descrição ali já diz, você não vai ter uma chamada, porque assim, para quem não entende muito do Livewire, posso até pensar assim, cara, como é que ele vai fazer reatividades? Será que ele não tem JavaScript? Isso é normal, pode passar mesmo pelo pensamento, né? Porque, eu vou escrever um ponto no Blade, que é algo que é processado no back-end, como é que vai fazer uma reatividade no front, né? Mas a gente viu ali acima, né? Tô apontando acima, para cima da página, a gente viu que tem o Livewire Script e o Livewire Styles, né? Especificamente o do script, é onde contém um bloco ali de scripts, no caso de código JavaScript, que faz toda essa leitura das diretivas nos elementos e vai fazer o que é necessário, tá? Para poder usar a reatividade. Então, se tu coloca um botão aqui desse clear e vai executar um clear lá do back-end, ele vai ter que fazer um Ajax para o back-end, pegar o componente, instanciar, chamar o método clear, o resultado disso ele retorna e atualiza o teu front. Então tem essa lógica do Livewire, que é um JavaScript que faz isso para você. Só que aí essa lógica te permite que você escreva coisas Blade, como se fosse um Blade, e aí esse JavaScript vai fazer esse passe e vai fazer todo esse processo que eu expliquei. Nesse caso aqui, você está, na minha visão, não mudou nada de eu chamar uma função num componente. Só que o grande ponto aqui, eu acho que a grande mudança nesse caso aqui é que não vai ter um reload. Então não vai ter uma chamada para o back-end para chamar esse clear e fazer o processo dele, depois voltar a response e atualizar a tela. Até onde eu entendi é isso. Tá? Eu ainda não consegui nem encontrar, acho que eu não sei se tem, se tiver, se você puder comentar. Eu procurei ali no repositório do Livewire e não encontrei nada assim, uma base de código onde eu possa testar a versão dev. Inclusive, como ele é uma reescrita completa, não vai estar no repositório do Livewire atual. Eu suponho que vai ser uma outra base de código, ou talvez, tem que ser uma nova base de código. Tá? Eu vejo assim, se for uma reescrita completa, acho que vai ser uma nova base de código. Aí quando ele liberar pra gente aí algum beta, se você já tiver e você souber, pode comentar à vontade, mas assim que ele liberar, que eu ver, eu já vou fazer uns testes e trazer aqui para você, inclusive, a gente pode testar juntos, tá? Esse ponto aqui é bem interessante, que você consegue com essa annotation locked dizer o que é propriedade para conversar front e back e o que é propriedade somente do back. Nesse caso aqui, é uma propriedade que não vai ser atualizada do front-end, tá? Eu não sei se eu vou conseguir ler ela num primeiro momento, mas eu acho que não. Se você não consegue atualizar do front-end, acho que ela vai ser algo mais local para você usar dentro do componente. A minha visão que eu entendi foi essa, tá? O Wire Model, um ponto bem legal é que o defer vai vir por default, né? A gente lembra do modificador defer, só que a gente lembra que ele é um modificador. Então o Wire Model, no caso, aqui pelo que eu li, ele inverteu. E essa aqui tem até uma nota aqui, né? Que essa aqui vai ser uma das grandes mudanças, um dos grandes pontos de quebra em relação a V3 e V2, tá? E realmente, por padrão, como eu comentei, né? Só continuar a linha de raciocínio para não ficar quebrada a ideia. Pelo que eu entendi aqui, ele vai inverter. Então, o que é hoje, que seria um live, você tem ali um debounce, você digita, ele vai atualizando e fazendo a conversa com o back-end se necessário, para atualizar as propriedades no back-end. Agora, o defer, que faria o quê? Ele esperaria a próxima requisição para enviar a informação. Essa ideia ela já está vindo por padrão no V3. Então, o que é hoje vai virar um modificador .live, e o que é um modificador, né, que é o defer, vai ser o padrão. Isso é bem interessante, né? Inclusive aqui você já tem uma explicação também, né?
Quando você escreve alguns componentes como busca, você realmente precisa de um live dessa atualização dinâmica, tá? Essa atualização dinâmica. Então, automaticamente vai enviar atualizações para o servidor a cada tempo que o input for atualizado, e realmente nesse cenário isso faz sentido, tá? Só que aí, aqui abaixo, nem toda aplicação usa isso. A ideia, acredito que aqui é a explicação do porquê o defer vai vir por padrão, né? Porque ele diz que realmente para pelo menos 95% dos formulários não faz sentido esse tipo de atualização dinâmica, né? Normalmente a gente acaba optando pelo defer mesmo, hoje, como o modificador ali, para a gente enviar as informações somente na próxima request. Normalmente a próxima request nesse cenário é o clique no botão que atualiza ou submit do form, que você coloca ali como evento, né? E aí quando a gente precisar, no caso, né, já ficou claro aqui, se a gente quiser o que é hoje, que é essa atualização dinâmica, a gente tem agora o modificador.live, beleza? Aqui ele fala um pouco das requests em lot, do IRPool, esse evento, a cada dispatching você vai ter uma request separada sendo enviada para o servidor, e no caso do LiveWire 3 ele vai ter um batch mais inteligente para as requisições, e aí tudo que for necessário ser enviado vai ser enviado em lot de forma inteligente. Isso aqui é um ponto até para melhorar a questão das requests e fazer melhorias na performance da aplicação. Provavelmente isso aqui é um grande ponto que realmente muita gente, quando colocou projetos em produção, deve ter sentido um pouco do peso, dado uma grande carga na aplicação, né? Então isso aqui provavelmente vai ajudar muito nesse cenário, tá? A questão de propriedades reativas, tá? Então a gente tem aqui, quando a gente tem um componente filho, um componente aninhado LiveWire 2, se uma propriedade do pai é atualizada, os componentes filhos, né, os dados dos componentes filhos não são automaticamente sincronizados, tá? Então você tem que fazer esse trabalho manual, usando eventos, listeners, exatamente. Esse é o cenário hoje. Quando você mexe em algo de um componente pai, você precisa realmente indicar para o app via evento que atualizou ali aquele ponto, né? E aí, no LiveWire 3, quando você passar pedaços de dados para um componente filho, tá? Adicionando mais uma annotation aqui, @prop, tá? Que é um comentário acima da propriedade na classe filha, tá? No componente filho. E aí, se você atualizar o pai, também vai atualizar o componente filho. Então, isso aqui é bem interessante. E aqui ele dá um exemplo para a gente de um to-dos count. To-dos, então, o componente pai que está com to-dos lá sendo modificado, se você adicionar novas to-dos aqui, pelo que eu entendi, nessa prop, você já vai ter essa sincronia, né? Você já vai saber o count correto daquelas to-dos que estão em um componente pai, por exemplo, da listagem, dado um adicionar de um item na listagem, assim por diante. Tá? Foi essa visão que eu consegui pegar aqui nesse ponto. Vamos ter mais uma annotation aqui, modelable. Aqui é mais um ponto de que respeito a componentes pai e filho. Quando você tem uma propriedade que você precisa sincronizar entre pai e filho, né? Claro que resumindo aqui, não é uma tarefa tão fácil manter essa sincronia entre esses dois componentes. Inclusive ele mostra aqui um próprio to-do input. E aí, no LiveWire V3, você vai poder adicionar o wire model quando usar o input component. E dentro desse input adicionar um modelable, tá? Que é um comentário, mais uma vez, que seria, na minha visão aqui, é uma annotation. E salvar o valor para um componente e o LiveWire vai lidar com o resto. Tá? Ele traz um exemplo aqui para a gente. Então a gente tem aqui um componente to-dos, que chama um componente filho, que é o input, tá? Você percebe que a gente tem um to-do aqui e a gente tem um to-do na classe pai, tá? Aí você vai ter a listagem das to-dos. O que você modifica aqui, tecnicamente, você teria que agir nesse ponto de adição, tá? Você teria que sincronizar com esse to-do aqui. Mas, com essa propriedade modelable, tá? No value, que justamente vai receber aqui o wire model do componente, tá? Então, ele vai ter essa sincronia. O que você trabalhar aqui, o LiveWire vai automaticamente sincar
entre pai e filho por conta dessa propriedade modelable. Tá? Então aqui já vai entrar uma mágica aí do projeto da ferramenta Livewire. Tá? Pelo menos eu estou falando muito aqui do que eu estou conseguindo entender, porque eu estou vendo e tentando entender junto com vocês aqui. Tá? Então é um vídeo mais informal mesmo. Tá bom? Mais um ponto de acesso, mais um ponto de questões de parent e componente filho, mais um ponto aqui de acesso a coisas de parent em relação a essa visão de componentes pai e filho ali, ou componentes alinhados, né? Então vai ter pelo que eu entendi aqui, a gente vai ter uma possibilidade de chamar algo de um componente pai. Nesse caso aqui a gente tem um ADD que, nessa visão, né, a gente vai ter essa nova propriedade aqui, parent, que a gente vai poder acessar os métodos do parent, do pai no caso. Isso em relação ao componente alinhado. E aí aqui, esse ADD não existe nesse componente do to-do app, mas pela propriedade @parent, a gente já imagina que o componente pai, a qual esse componente input vai estar alinhado, tem esse edge. E aqui ele é até um ponto que eu acho que vai agregar com aquele modelable. Por quê? Porque esse value, pelo modelable, já vai estar sincado com o to-do do componente pai. E ao você adicionar, ele vai pegar esse to-do e jogar no array de to-dos. É o que eu estou conseguindo ter de entendimento aqui, tá? Teleporte, a gente tem isso aqui, para quem mexe com Vue, do Vue 3, veio questão de teleporte, que você vai pegar por exemplo, você define um ponto, aí você pega aquele trecho HTML que está ali definido no teleporte e vai plotar, colocar nesse ponto de teleporte em si, né? Dessa linha que vai receber essa informação do teleporte, tá? Então aqui, só para a gente dar uma lida, a gente vai ter um @teleporte, que é uma diretiva do Blade, que vai permitir o uso de teleporte, que é um pedaço de um markup, tá? Um markup HTML ali, e vai renderizar isso como parte do DOM, tá? Isso pode algumas vezes ajudar, tá? Eliminando aquela questão do Z-index, issues, né? Z-index para alinhar as coisas ali é bem chatinho mesmo, com modais e slide outs aqui pra gente. Tá? Isso aqui é bem tranquilo de se entender, né, para falar a verdade, e é bem útil, é simples e é útil ao mesmo tempo. Lazy Components, então a gente vai trazer aqui a ideia de Lazy Components para a gente entender a questão de lazy e diminuir um pouco mais o tamanho desse vídeo aqui. Você entender a ideia de lazy é usar quando necessário. Então, trazendo essa visão de Lazy Components, ele vai ser carregado, ele vai ser chamado somente quando ele for realmente requisitado, tá? Então aqui tem um próprio exemplo, aí depois você pode vir com calma, tá bom? E aí entender. Aqui vai ter mais uma diretiva, que é o navigate. Deixa eu só ler rapidamente aqui. Ele funciona como, eu vou resumir aqui, é basicamente como se fosse um route link, tá? E aí o Wire Navigate vai trazer aquela ideia de não reload, pelo que eu estou conseguindo entender. E aí vai ser bem, com esse Wire Navigate, você vai ter uma atualização do DOM swap, uma atualização do DOM, uma mudança, uma troca bem rápida, que vai dar aquela sensação de SPA-like feel, né? Aquele sentimento de uma single page app, tá? Inclusive, se você usar aqui o modificador .prefetch, o Livewire ele vai fazer o prefetch do conteúdo dos links assim que o link estiver com hover, tá? Então, se você estiver com prefetch, fazer um hover no link, você já vai ter um prefetch, um pré-carregamento, uma pré-busca daquele conteúdo para deixar as coisas mais rápidas ainda, tá bom? @persist, então é mais uma novidade aqui. Ele combinado com o Wire Navigation vai habilitar a gente ter muitas partes da nossa app que persistam mudanças através delas. Um bom exemplo desta funcionalidade é um play de podcast que vai continuar a tocar enquanto você está acessando o app ali. Bem interessante isso, tá? E aí aqui acho que para concluir, a gente vai ter um novo redesign da página do Livewire, né? Que a gente sabe que é laravel-livewire.com. Ele já deixa um print aqui. E realmente essa tela home aqui está bem bonita, bem elegante. E aí a gente tem as conclusões aqui do post. Então aqui a gente conseguiu ver algumas das novidades do Livewire, tá? Vão ser mudanças bem interessantes, sempre trazendo ali, pelo menos eu vejo que a ideia é essa mesmo, né? De
de tentar, mesmo back-end, mesmo PHP, que é por baixo de tudo, né? No quesito do back-end, claro. Porque se você trazer a funcionalidade do front, por baixo vai ter o JavaScript ali. Ele está tentando realmente trazer para a gente aquela visão de um single page app, mas ainda com a filosofia do próprio Livewire, que tem que ser. Ele veio para trazer uma reatividade à la framework JavaScript, mas usando coisas do back-end, tá bom? A facilidade dele, o foco dele é esse, inclusive para pegar devs que não queiram perder a cabeça com JS, com framework, mas usarem o arcabouço atual que eles têm no próprio Livewire. Se precisar de JavaScript, ele já existe ali na chamada do próprio Livewire, você só vai acrescentar o que você precisa, tá? Mas eu vejo que cada vez mais eles estão buscando sempre se aproximar mais ainda, e esse ponto da mudança do batch e request ali, com certeza vai trazer o Livewire para uma visão que faz sentido em produção. Não que não tenha projetos Livewire em produção, mas os que tem, quando tem muita carga, você vai sempre ver que existe muita reclamação desse overload por conta das requests do Livewire e assim por diante. Tá? Então isso aqui mostra que ele está realmente na ativa, está querendo a consolidação como ferramenta cada vez mais nesse ponto de monolito, usando reatividade proposta hoje no front-end, mas trazendo esse poder para o back-end a partir das ferramentas que você tem em mãos do back-end, tá bom? Então, espero que tenha curtido e eu tenho um convite para fazer para você nos dias 8 e 15 de julho, tá? Agora, de 2023, eu vou fazer um workshop sobre Livewire, que vai ser o Livewire na prática, onde a gente vai ter, no primeiro dia, a prática dos conceitos do Livewire, que vão permitir que você entenda a ferramenta, e no segundo dia nós vamos desenvolver o processo de compra do usuário de uma loja virtual, só o front, no quesito do front reativo com Livewire, para que a gente consolide os conhecimentos do primeiro dia, isso na prática, tá bom? Então, se você quer realmente aproveitar ainda e ter mais um conhecimento, agregar ao teu ferramental, para que você ganhe novas oportunidades ainda esse ano, porque ainda dá tempo, e você tem muito desejo de aprender o Livewire e não quer perder a cabeça com JavaScript no momento, esse workshop é exatamente feito para você, tá bom? Então, nos dias 8 e 15 de julho, das 8 às 14, sendo 6 horas cada dia, totalizando 12 horas de workshop, e eu vou deixar o link de inscrição na descrição do vídeo, para que você possa se inscrever e galgar mais esse conhecimento, ter mais oportunidades e, de fato, ter uma stack que vai te trazer produtividade, ao passo que você não precisa ter conhecimento aprofundado de um framework específico JavaScript para ter a reatividade que esse framework propõe, tá bom? Então eu te convido a clicar no link da descrição e se inscrever hoje mesmo e aproveitar inclusive um desconto de R$100 de primeiro lote no workshop, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer ponto sobre isso, fique à vontade para comentar abaixo, e espero que esse vídeo tenha agregado para você imensamente. Então tudo que a gente viu aqui tá sobre o Livewire 3, que vai vir aí no dia 20 de julho. E um ponto bem importante para você que se inscrever no workshop, assim que o Livewire 3 sair, a gente vai fazer uma aula ao vivo, tá? Para quem se inscrever no primeiro lote do workshop, justamente para falar melhor dessa atualização do V3, Livewire V3, e trazer uma prática do próprio projeto que a gente fez no V2 para o V3, aplicando todas essas melhorias, tá bom? Então, aproveite o primeiro lote até o dia 5 de julho e se inscreva, se profissionalize aqui com a Code Experts e comigo em Livewire e Laravel, tá bom? Te espero aqui, forte abraço, muito obrigado por assistir, a gente se vê em breve, até mais.